Então, pessoa, hoje a gente precisa discutir aqui um dos conceitos mais extraordinários e revolucionários de todos os tempos. Graças a Deus. Eu sei que eu falo isso da maioria dos conceitos que eu trago para cá para discussão, mas esse de fato é muito extraordinário, principalmente porque ele é elaborado antes de o fenômeno que ele descreve realmente existir. Sim, não havia ainda uma indústria cultural como nós conhecemos hoje, na época em que ela começa a ser estudada e no momento em que os seus teóricos começam a discutir o impacto que teria sobre a sociedade. Bom, os teóricos sobre os quais eu estou me referindo é Theodor Adorno, Marcuse, Horkheimer e outros grandes nomes de dentro da escola de Frankfurt. Essa escola, embora seja muito criticada por ter uma postura, digamos, anticapitalista, ela é um dos maiores marcos da sociologia contemporânea. E praticamente tudo que a gente consegue perceber hoje de forma um pouco mais crítica, um pouco mais coerente talvez e mais lúcida a respeito do que é o mundo hoje, atravessa de alguma maneira os teóricos da escola de Frankfurt. Porque eu acho que o grande trunfo de uma ciência não é simplesmente descrever a realidade, mas nos ajudar a perceber as incoerências, as influências e principalmente os danos que uma realidade pode produzir sobre nós, não é? Para nos tornar menos espectadores e mais agentes e personagens da nossa própria história. E os teóricos da escola de Frankfurt têm esse mérito, sabe? De nos ajudar a ter uma percepção um pouco mais crítica a respeito do que o mundo é e da forma como ele nos engole dentro das suas engrenagens. Bem, o conceito de indústria cultural para mim é um dos mais marcantes. Sempre usei demais nas minhas aulas, sempre foi marca registrada dentro das conferências aqui sobre os mais diversos temas. E eu acho que a última vez que eu trouxe esse conceito dentro do canal foi dentro do eixo cultura. Acho que o eixo cultura foi um dos últimos mesmo em que eu trabalhei o conceito. Depois eu não voltei mais nele, não sei por qual razão. E eu resolvi nesse momento separar aqui bonitinho, para você conseguir firmar isso como um repertório. Dá para colocar naquela listinha, sabe, dos repertórios fixos, para você usar em todas as redações e todas as argumentações que você for construir. Vale a pena ter repertório fixo, né? Vale. Acho que eu vou até deixar uma listinha de repertórios fixos por aqui, neste canal, para ajudar a sua vida. Facilita demais, principalmente para quem tem a memória mais fraca, né? Bom, indústria cultural diz respeito a tudo que a gente conhece hoje como cultura de massa, como produto cultural, que na verdade dialoga, né, de frente com cultura pop. Sabe? Esse formato de cultura, de música, cinema, de produção que vem fácil, a gente entende com facilidade e a gente descarta com a mesma facilidade também. Vamos dizer que uma das melhores analogias que eu já consegui até hoje para o que é cultura de massa é o próprio papel higiênico, por mais escatológico que isso possa parecer, mas fica fácil de entender. É confortável, é prático, a gente usa só quando precisa e descarta sem remorso. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Pois então, indústria cultural é isso. E nós estamos cercados por esses produtos culturais por todos os lados. Está aí no seu fone de ouvido, na música que você ouve no repeat, está nos filmes fáceis de digerir que você sempre assiste aos finais de semana, quando você precisa esvaziar a cabeça, está aí muitas das vezes no tipo de moda que você resolve aderir, por ser fácil de entender, por ser barata, está, sei lá, na arte simples que decora suas paredes,
na sua concepção superficial do que é arquitetura, do que é literatura, nos best-sellers que a gente consome, sem muita pretensão de ficar mais inteligente com isso, mas só mesmo para esquecer as preocupações e para tentar mergulhar numa realidade alternativa, está aqui nessa mega plataforma do YouTube com a quantidade imensa de conteúdo descartável que você assiste, dá 2, 3 risadas e já passa para o próximo, sem fixar memória alguma sobre o que você viu antes. Acho que a maioria dos canais por aqui existe em torno disso, não é? Então, indústria cultural nada mais é do que a conversão de cultura em mercadoria focada em entretenimento. É isso, né? A grande mercadoria vendida, chamada de cultura e que se traduz nessa dinâmica de entretenimento. É verdade. Mas cultura e entretenimento não são a mesma coisa, professor? Não são exatamente a mesma coisa. Se você voltar aí ao conceito básico de cultura, cultura é o resultado do que nós produzimos dentro da nossa convivência em sociedade, de conhecimento que nós transmitimos e acumulamos com o passar do tempo. Ou seja, cultura é um processo cumulativo de conhecimento, de valores, de convivência, de sensibilidades, de sentimentos. Entretenimento não é cumulativo, né? Entretenimento passa, é descartável, é esquecível, né? Sei lá, você viu Liga da Justiça, Homem-Aranha ou qualquer outra coisa do tipo no cinema, não é um tipo de produção que vai te fazer uma pessoa completamente diferente daqui por diante. Não é um tipo de memória que você vai transmitir para os seus filhos, alunos ou, sei lá, seguidores. Não é um tipo de formação cultural que te transforma. Só te esvazia e compensa um determinado momento, né? Bom, para além das análises sobre o que a gente está vivendo, o que os teóricos de fato discutiam a respeito disso? Bom, o Theodor Adorno comentava que a vida do homem moderno é dividida em duas grandes instâncias, 2 grandes momentos. O momento do trabalho e o momento do não trabalho. Você sabe muito bem disso. Numa hora você está se matando, né, de trabalhar para ganhar uma grana, para você, né, adquirir as suas ambições, pagar as contas, manter os boletos em dia, e aí sobra para você os momentos com os quais você sonha, que é o fim do expediente, que são as férias, que é o fim de semana. A gente vive o tempo do trabalho sonhando com o tempo do não trabalho, né? E as revoluções industriais criaram essa dinâmica para nós. Até então, natural, né? Sobrevivência, a gente precisa disso. O que os teóricos da escola de Frankfurt discutiam é que a máquina do capital não ficaria satisfeita só em nos arrancar o tempo de vida, a nossa força de trabalho, só a nossa mão de obra, no período em que nós estamos dedicados ao trabalho. Não ficariam. Então, haveria uma formação de uma indústria que se ocuparia de sugar o nosso tempo do não trabalho. Ou seja, no tempo do trabalho, sua mão de obra é esgotada, sugada, né, para dentro dos meios de produção, e ali se acaba gerando uma riqueza monstruosa para uma pessoa que você nem conhece, porque afinal de contas, né, senhor Marx, mais-valia já dizia, né, que a maior parte dos bens produzidos não ficam nas mãos do trabalhador. A gente fica com uma faísca, né, com assim um cheirinho do que é a margem de lucratividade que fica no tempo do trabalho. Bando de burguês safado! E esse tempo do trabalho, digamos, né, por passagem, tem ficado cada vez maior, porque nós estamos sendo convencidos de que trabalhar é o significado da vida e a gente tem se dedicado cada vez mais a isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois bem, e o tempo do não trabalho com que a gente sonha? Seria o momento para nós darmos vazão
Há isso que chama de cultura. A cultura seria, então, dentro do tempo do não trabalho, um momento de convivência, de geração de conhecimento, tanto conhecimento pessoal quanto essa dinâmica de conhecimento coletivo. Seria um momento de você ampliar sua percepção de mundo, ampliar sua noção de política e de relações sociais, ampliar sua construção como indivíduo, ou seja, tornar sua existência mais significativa nesse processo de acumular matrizes culturais. Com sinceridade, vem cá, fala aqui pra mim. Você tem disposição? É claro. Sobra energia. E se sobra energia, por mais culto, descolado, incrível, intelectual que você seja, você está afim de gastar seu tempo para conviver, para gerar conhecimento, para tornar sua existência mais nobre, mais ampla, para tornar sua formação cultural e intelectual mais significativa? Não perda de tempo. Para se dar ao trabalho, ao esforço de se expor a outras formações culturais para além do seu conhecimento, que te incomodem, te perturbem e te façam se tornar maior? Não. Nenhum de nós tá. Confesso que nem eu tô. Caracas. Chega num momento em que eu posso sair do espaço do trabalho, eu quero fazer o quê? Eu quero ver alguma coisa que me faça esquecer. Então, veja que nós estamos dentro de um movimento social em que nós não estamos atrás daquilo que nos faça lembrar quem nós somos, ampliar nossa identidade, tornar mais lúcida para nós a complexidade dos laços afetivos, culturais e sociais que nós mantemos com a sociedade, nos tornar mais conscientes do que Putnam chamava de capital social. Não, foda-se isso tudo! Nós queremos um processo de esvaziamento. Então nós viramos a chavinha do que é cultura de fato, do que é conhecimento, do que é formação social. Em vez de nos acumularmos de bases que expandam a nossa existência, nós queremos esvaziar a nossa cabeça das preocupações, dos estresses, dos excessos, das coisas, dos problemas que a gente não consegue resolver, da dinâmica política que a gente não consegue entender, das nossas frustrações, ansiedades, desesperos e companhia. A gente quer esvaziar, a gente quer dar descarga no cérebro e nos tornarmos mais leves, mais risonhos, mais tranquilos, porque a dinâmica do trabalho, do espaço urbano, da vida em sociedade, para nós hoje é tão exaustiva e opressora que a gente não tem muito saco para tentar assumir protagonismos sobre nós e sobre a sociedade para tornar o mundo mais significativo a partir da nossa existência. Nós não queremos ser os heróis de uma época. Nós não queremos ser a marca no mundo de uma transformação. Nós não queremos sacrificar as nossas ambições individuais em nome de um ideal coletivo. Nós queremos dar descarga no cérebro. Nós estamos todos profundamente cansados, exauridos pela dinâmica do trabalho. E aí perceba que a mesma indústria que suga a nossa energia, a nossa força de trabalho, é a indústria que também nos vende a descarga. Olha que curioso, né? Quem diz isso, eu acho que é Hegel. Hegel é que comenta que o sistema cria para nós aquilo que ele mesmo roubou. Nos roubaram a vitalidade. Então, de alguma forma, eles nos vendem cápsulas delas depois, que nos permitam esvaziar a percepção de mundo, alienar o máximo dos problemas que nos oprimem, nos afligem, esquecer que a gente existe enquanto humano, esquecer os nossos fracassos, as nossas obsessões, as nossas preocupações, os nossos vícios, toda essa meleca que nos enche a cabeça. Você vai fazer o quê?
Você vai ver a comédia romântica que está no cinema. Você vai ouvir o sertanejão da moda, que te deixa ali numa vibes, né, de dor de cotovelo, de uma história que você nunca viveu. Você vai ler uma porcaria de um, sei lá, um soft porn, como esteve na moda, ou qualquer uma dessas outras trilogias bestas, mal escritas, mas que não te fazem queimar nem neurônio para conseguir entender. Você vai curtir o que não te exige esforço. Você vai curtir aquilo que te traz uma carga um pouco mais leve dentro da experiência humana. E para ser leve, qual é o segredo? Para ser leve precisa ser fácil de digerir. O que é fácil de digerir, então? O que não causa incômodo. E o que não causa incômodo é o que é igual. O que nos incomoda e perturba, francamente, é tudo que é diferente, tudo que é novo, ou que nos tira do status quo para uma realidade completamente inusitada. Quando a gente cresce enquanto indivíduo, é quando nós somos expostos a esses incômodos, ao diferente, ao novo. Você não quer. Então, você vai pegar, por exemplo, a música sertaneja que você está ouvindo e vai perceber que ela é exatamente igual a todas as outras músicas sertanejas que você já ouviu na vida. A história é a mesma, a pegada, o ritmo é exatamente o mesmo, os compassos são iguais, até o timbre da voz do cantor que está aí na sua orelha é idêntico a 997 outros cantores. Da mesma forma que a história de super-herói segue exatamente a mesma curva de enredo de todas as outras histórias de super-herói que você já viu na vida. Eu não acredito no que eu ouvi. Não. De sair de um estado de paz, entrar num contexto de conflito e voltar para o estado de paz superior ao inicial. A mesma, com os personagens carregando os mesmos idealismos, o mesmo comportamento. E por que você gosta? Porque você sai da sua condição humana para uma condição de pé de alface, completamente inerte, descerebrado, observando aquilo tudo com o conforto do já conhecido. O mesmo conforto que faz uma criança ver o mesmo desenho animado 457 vezes sem enjoar, porque aquilo dá uma sensação para ela do conhecido, não incomoda, traz o que a gente vulgarmente chama por aí de felicidade, a gente gosta de sentir confortável. Você está aí feito uma criança abestalhada, vendo as mesmas coisas repetidas vezes. Esse é o produto cultural. E quando esse produto cultural deixa de oferecer atrativos ou deixa de receber, né, novos fãs, digamos assim, ele é rapidamente substituído por um novo. E mais um novo, e mais um novo, e mais um novo, assim como são os lançamentos de música continuamente. Você até percebe que os artistas não estão preocupados em lançar mais álbuns inteiros. Eles estão preocupados em lançar singles, as músicas avulsas, porque fica mais fácil trocar quando o público enjoa. Enjoou de uma, lança outra, a outra é exatamente igual à anterior. Mas tá valendo, você consome, né? Você consome. E hoje veja que o processo tem ficado cada vez mais rápido. A cybercultura faz com que esse ciclo de renovação se torne cada vez mais intenso e a engrenagem gire cada vez mais rápido. Ela está girando no mesmo lugar, sobre o mesmo eixo, né? Eu estou tentando fazer uma engrenagem, não sei se funcionou, mas enfim, ela está sobre o mesmo eixo. Ela não muda, mas o processo é extremamente rápido. Veja aí que as pessoas hoje ouvem música de 15 a 30 segundos e quando essas de 15 a 30 segundos esgotam e a modinha e a trend muda, surge uma outra, o artista lança uma nova que vai assumir o topo de novo. Achei engraçado foi a Adele criticar isso, dizendo que as músicas estão cada vez mais rápidas e mais curtas, por isso ela vai lançar um álbum com músicas mais extensas, mas ela é a descrição perfeita do que é a indústria cultural no tempo contemporâneo, porque a música dela é a mesma.
Todas as músicas que a Adele já lançou, desde o início da carreira até agora, são exatamente a mesma música. É a mesma entonação, chorando as mesmas pitangas, as mesmas dores de cotovelo dos relacionamentos fracassados, com o mesmo drama e com praticamente a mesma emoção. Repeteco para cérebros né, que já vazaram há muito tempo na privada sem que as pessoas percebam. Então são produtos fáceis e repetitivos, sem aprofundar muito nos dramas humanos, em aspectos de convivência, de formação identitária, de valor social. Não pega as camadas mais profundas, é na camada mais rasa. Hoje a vida acontece na camada mais rasa da realidade. As redes sociais são, como Giddens comenta, capilares. Elas ficam realmente na superfície, nada aprofunda muito. Por isso que tudo passa muito rápido, as polêmicas rodam muito rápido, os debates a respeito de pode, não pode, cancela daqui, aprova de lá, somem muito rápido, porque nada cria raiz. Nada ganha sustentação, tá tudo aqui, ó, só na superfície mais capilar possível. A vida é isso, o cinema é isso, as redes são isso, a literatura é isso. Então nós passamos a ser criaturas da superfície. Nós também não fixamos raiz alguma sobre quem nós somos, sobre que tipo de sociedade nós queremos construir, sobre o nosso protagonismo dentro das decisões que norteiam esse mundo, sobre que tipo de identidade nos compõe enquanto indivíduo, sobre o papel que nós representamos na nossa família, na nossa comunidade, sobre a complexidade dos nossos sentimentos, do nosso pensamento e principalmente da capacidade de agir em conjunto com o meio. Não, a gente não quer saber dessa lenga-lenga. Se quisessem, meu vídeo neste momento teria milhões de visualizações. Eu tenho dificuldade de alcançar 3 casas de númerozinho aí, que dirá milhões, não chega. Porque eu estou mexendo aonde? No que incomoda. Eu estou tentando fazer o quê? Criar raízes, complexificá-las, e além do raso. Não vai. A maioria não quer. Não quer. Se eu tivesse, sei lá, comentando o último look da Kim Kardashian, com certeza esse vídeo já seria viral. E eu teria não só 3 casinhas de visualizações, eu teria umas 5, 6. Mas não estou tratando desses assuntos, então obviamente eu não vou conseguir passar das 3 casinhas. Isso é a indústria cultural. Então nós entramos nessa vibe e o mundo todo passa a ser traduzido por esses dizeres, por essas tendências. Hoje já se fala de tiktokização das profissões, já se fala sobre a influência pesada do espaço virtual sobre a dinâmica intelectual, ou seja, tudo foi fagocitado por essa dinâmica. Antes, os teóricos da escola de Frankfurt comentavam que essa formação de uma cultura de massa vendida para o trabalhador em forma de produto cultural era só para ocupar o tempo do não trabalho. A gente percebe que a realidade conseguiu nos surpreender. Não fica só no tempo do não trabalho, fica em tudo, inclusive no tempo do trabalho. O trabalho passa a ser traduzido também pela dinâmica da indústria de massa, da cultura de massa. Veja que o entretenimento hoje todo guia a vida e determina o que é legal e o que é defasado. Ou fazem você rir, ou distraem, prendem a sua atenção, ou você diz que não presta. Você já percebeu essa movimentação? Cultura para você é a que te faz esquecer o quão fútil e mesquinho você é e te transporta para uma realidade em que você se sente legal e feliz. Se o bem cultural não faz esse transporte mágico para você, você considera que é chato, que é inviável, que é descartável. Cultura passou a ser isso. Você entende a dinâmica de desvalorização cultural e de alienação em que nós estamos? Nós só compramos aquilo que nos entorpece.
Nós só compramos aquilo que nos transporta magicamente para um outro universo em que nós nos sentimos reis, em que nós nos transformamos num rei sol de uma galáxia do impossível, onde as nossas vontades são atendidas em todas as suas nuances do desejo. Do contrário, é chato, é defasado, não merece atenção, é flop. Não vou dar ouvidos para isso. E aos poucos, a gente vê que ou o mundo se subordina a esse ritmo do entretenimento raso, fácil, ególatra, como ele funciona, ou você é simplesmente esquecido dentro da dinâmica do mundo. Ou seja, ou você caminha sobre as engrenagens ou elas trituram você. Estou dizendo isso em relação à dinâmica do mercado de trabalho, à dinâmica da produção do conhecimento, ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento das artes, de tudo. É preciso se subordinar ou você não recebe mais nenhum tipo de atenção. Nós nos tornamos isso. Então a cultura que talvez nos ajudasse a nos tornar pessoas melhores, a expandir a nossa existência para um lugar maior do que a rotina vil de só alimentar os nossos desejos mundanos, isso é completamente ignorado e tem ficado cada vez mais esquecido. Não existe holofote, não existe importância, não existe incentivo, não existe qualquer relevância. Aí você entende que não há só o fim da produção da cultura e da ciência tal como nós conhecemos, mas o fim também da formação da ciência, já que ou a ciência se transforma numa matriz superficial, divertida e fácil de entender, ou a ciência também desaparece, ou seja, ela tem que se subordinar à indústria cultural, ou ela simplesmente não tem relevância para a população, e aí você vê o ritmo de distorção da ciência por fake news. A fake news costuma ser muito mais divertida, muito mais descolada e muito mais rasa do que a produção científica em si. Ela vai ganhar mais espaço. E você vê a alienação profunda das pessoas em relação à própria identidade, aos seus próprios valores, a perda da dimensão do que é a qualidade da convivência, o que é a qualidade de uma formação cultural sólida, o que é a qualidade da nossa relação política e do nosso protagonismo no mundo. Então, pouco a pouco, é triste dizer, mas é o movimento que nós vivemos, nós vamos nos afastando do protagonismo do mundo para assumir o nosso lugar cativo na plateia, que não nos incomoda, que não nos perturba de maneira alguma, é extremamente confortável ficar sentadinho e pouco a pouco o palco vai esvaziando, o palco da vida realmente da forma como ela acontece. Então, tem sido pesado esse ritmo de alienação, até que pessoas como eu, que estejam fora dessa curva, fora dessa engrenagem, fale com as paredes. Comece a falar para as paredes sem qualquer tipo de visibilidade. Isso explica muita coisa que nós vivemos hoje? Não. Explica a simplificação das teses políticas, explica a alienação em relação ao que o mundo é e a forma como nós deveríamos estar mais cientes a respeito de como ele funciona, explica a falta de lucidez para definir os novos rumos que esse mundo apocalíptico deveria assumir, afinal estão todos entorpecidos por essa cultura de massa, Explica a perda dos nossos valores culturais, explica a grande confusão mental em que todos nós estamos em relação à nossa identidade, em relação ao nosso futuro, porque a gente não para pegar as rédeas do mundo, a gente está muito preocupado em viralizar com a próxima dancinha, seja ela qual for. É isso que dá visibilidade. A gente está muito preocupado em acompanhar o que a indústria dita como comportamento, porque essa cultura não nos coloca só como espectadores, ela também determina o nosso jeito de pensar. E esse talvez seja o maior perigo, não é? Então, nós estamos muito cativos dessa formação cultural,
como espectadores, ditados a respeito do seu comportamento, e criamos uma espécie de ditadura das massas a respeito de como comportar-se, de como viver, de como entender o mundo, de como julgar as realidades como elas existem para nós. A ponto de os ativismos políticos, os debates mais profundos, os movimentos sociais ficarem na superfície e desaparecerem como qualquer outra coisa que viva nessa superfície também. Tudo é raso, tudo é fugaz e desaparece na mesma velocidade com que surge. Tudo que tem raiz acaba apodrecendo, negligenciado, esquecido. Entendeu que loucura? É uma loucura, não é? Para pensar. Eu acho que não fica nenhum tema de fora. Nenhum tema. E vai da nossa alienação política profunda na época em que nós estamos, a perda de noção sobre realidade, a perda da nossa sensibilidade, da nossa empatia, da nossa saúde mental, da forma como nós estamos engolidos, né, por uma hipnose praticamente. E está ficando cada vez maior, porque afinal de contas houve um acesso muito grande a partir da quarta Revolução Industrial. Então os anos 2010 abriram muitas possibilidades. Olha a quantidade de coisa que você consegue ver. Você tem trocentos serviços de streaming, como, sei lá, Netflix, Spotify, HBO Max. Você tem Amazon, você tem trocentas fontes, canais. Você tem milhares de redes sociais. Você tem Twitter, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem TikTok. Tudo como espelho a respeito do que você deve ser. Tudo como vitrine do que o mundo é. Tudo uma fonte de transformar num pé de alface obediente ao que vende mais, orientando o seu padrão de consumo, tanto material quanto cultural. Ditam para nós o que pode e o que não pode. Né? Acho que nós nos transformamos na massa amorfa, né? Sem qualquer tipo de identidade. Só um clone repetido do que é o padrão de cultura que lançam para nós. Só esperando a próxima modinha, só esperando a próxima tendência, a próxima onda de flutuação, como Bauman chamava isso tudo. Assustador, não é? Eu acho. Coloca aí para mim nos comentários que tipo de tema você percebe dentro dessa discussão. Quais temas, para a gente levantar o máximo deles. E me conta também se isso te assusta tanto quanto a mim, porque sempre que eu falo disso eu fico um pouco chocado. E claro, um pouco mais consciente também do quanto eu já fui engolido por esse processo sem perceber, mesmo sabendo que é uma hipnose das mais macabras. Estamos conversados? Indústria cultural nos textos e principalmente na nossa percepção de realidade.